Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos determinados, resignados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo, Jai Shila Prabhupada. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita, continuando com nossa transcendental leitura. Madhya Lila 18, a visita do Senhor Chaitanya a Vrindavana. Verso 156. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shamijati Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shama. Mesmo um grande ateu que ouça esse Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Paryavikara Nahi Prema Vishtamana Bhattacharya Kahechaladhyai Mahavana. Embora o Senhor não apresentasse nenhum sintoma externo, sua mente estava saturada de amor estático. Nessa altura, Balabhadra Bhattacharya disse: vamos a Mahavana, Gokula. Etabali Mahaprabhuri Lokaya Vasana Parakariba Tacharya Charilalana. Dizendo isto, Balabhadra Bhattacharya fez com que Shri Chaitanya Mahaprabhu se sentasse a bordo de um barco. Após atravessarem o rio, ele levou o Senhor consigo. Premi Krishnadasa Araseita Brahmana Gangatira Pathe Jai Bara Vigyadu Ijana. Tanto Rajaputa, Krishnadasa, quanto o Brahmana Sanudia conheciam muito bem o caminho que margeia o Ganges. Yaite eka vrikshatale prabhu sabbalana vasila sabara patrasharanti dekiya. Enquanto caminhava, percebendo que os outros estavam cansados, Shri Chaitanya Mahaprabhu levou-os a todos para baixo de uma árvore, onde se sentaram. Sei vriksha nikate charebahu gabhigana tahadeki Mahaprabhu raula sitamana. Muitas vacas pastavam perto daquela árvore e o Senhor ficou muito satisfeito de vê-las. Achambite eka gopavansi bajaila shuni Mahaprabhu Mahaprema vesha haila.
De repente, um vaqueirinho tocou sua flauta e o Senhor logo ficou absorto em amor estático. Achetanahana Prabhu Bhumite Padila Mukhe Penapadena Saya Swasharudha Haila. Carregado de amor estático, o Senhor inconsciente caiu ao chão. Sua boca espumava e sua respiração cessou. Renakalita Hanashoyara Dasha Aila Mlechapatana Godha Haite Utarila. Enquanto o Senhor permanecia inconsciente, 10 soldados de cavalaria, pertencentes à ordem militar dos muçulmanos, patanas, acercaram-se-lhe e apearam. Prabhuri Dekya Mlechakaraye Vichara Yeyati Pashatila Sarvana Apara. Ao verem o Senhor inconsciente, os soldados pensaram: com certeza esse sannyasi tinha uma grande quantidade de ouro. Eichariba toyaradu hutura kaoyana maridariyachiya tirasavadhanalana. Estes 4 vilões, após terem matado este sannyasi, fazendo tomar o veneno do Hutura, devem ter-lhe levado todos os pertences. Tabe sei padhana chari janere bandila katite charrego dia sabakampite lagila. Com isto em mente, os soldados patanas apreenderam as 4 pessoas a quem decidiram matar. Em vista disso, os 2 bengalis começaram a tremer. Significado de Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. As 4 pessoas eram Balabhadra Bhattacharya, seu Brahmana ajudante, Rajaputa Krishnadasa, e o Brahmana Sanodia, devoto de Madhavendra Puri. Krishnadasa Rajaputa Nirbhaya Sebada Sevi Pranirbhaya Se Mukhibada Dada. O devoto Krishnadasa, que pertencia à raça Rajaputa, jamais perdeu a coragem. O Brahmana Sanodia também não estava nem um pouco com medo e falou com muita bravura. Viprakarepatana tomarapatsara dohai chalatumi amishitara pachayai. O Brahmana disse: vós, os soldados patanas, estáis todos sob a proteção de vosso rei. Vamos até vosso comandante para sabermos qual a decisão dele. Eyati amara guru amimatura brahmana patsarage achimora ashatajana. Esse sannyasi é meu mestre espiritual e eu sou de Mathura. Sou um Brahmana e conheço muitas pessoas que trabalham a serviço do rei muçulmano. Eyati vyadite kabu kahayena murchita abanhi chetana paibe haibe samvita. Este sannyasi às vezes perde a consciência e cai devido aos efeitos de uma doença. Por favor, sentai-vos aqui e observai como ele logo voltará a si, assumindo sua condição normal. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 6º, o extermínio da demônia Putaná, versos 37 e 38.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Padbhyam Bhaktaridistabhyam, Padbhyam Bhaktaridistabhyam, Vandyabhyam Lokavanditai, Vandyabhyam Lokavanditai, Angam Jasya Samakramya, Angam Jasya Samakramya, Bhagavam Apitatstanam, Bhagavam Apitatstanam. Padbhyam Bhaktaridistabhyam, Vandyabhyam Lokavanditai, Angam Jasya Samakramya, Bhagavam Apitatstanam. Isso foi o 37, eu vou ler o 38. Yato dhaniya pisa swargam avapajanani gatim Krishna bhukta stana shira Kim Urgavo Anumatara. Tradução, vamos repetir, por favor. A Suprema Personalidade de Deus, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, sempre está situado no âmago do coração do devoto puro. Sempre está situado no âmago do coração do devoto puro. E sempre lhe oferecem orações, personalidades adoráveis, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, Por que Krishna abraçou o corpo de Putana? Com grande prazer, E sugou o seu seio, Embora fosse uma grande bruxa, ela alcançou a posição de mãe no mundo transcendental. E assim, obteve a perfeição máxima. Quer dizer então, das vacas cujos úberes, Krishna mamava com grande prazer, e que ofereciam seu leite, com muito júbilo e afeição, procedendo exatamente como uma mãe, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Estes versos explicam como o serviço devocional, direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, prestado à Suprema Personalidade de Deus, torna-se exitoso. Putana não era devota
nem não devota. Na verdade, ela era uma bruxa demoníaca instruída por Kansa para matar Krishna. Entretanto, no começo ela assumiu a forma de uma belíssima mulher e aproximou-se de Krishna exatamente como uma mãe afetuosa, para que Mãe Yashoda e Rohini não duvidassem de sua sinceridade. O Senhor levou tudo isso em consideração e, assim, ela foi automaticamente promovida a uma posição equivalente à de Mãe Yashoda. O Senhor levou tudo isso em consideração e assim ela automaticamente promovida a uma equivalente a uma posição equivalente à de Mãe Yashoda, como explica Srila Krishnadas Kaviraja, aliás, como explica Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, há muitos papéis que alguém pode desempenhar em tal posição. Putana foi imediatamente promovida a Vaikuntha Loka, que às vezes também é descrito como Swarga. O Swarga mencionado neste verso não é o planeta celestial material, mas o mundo transcendental. Em Vaikuntha Loka, Putana alcançou a posição de ama de leite, Dhatri Uchitan, como descreve Uddhava. Putana foi elevada à posição de babá e tornou-se uma criada em Goloka Vrindavana para auxiliar Mãe Yashoda. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Padbhyam Bhakta Vidisthabhyam Vandyabhyam Lokavanditai Angam Jasya Samakramya Bhagavan Apitatsthanam Yatudani Apisa Swargam Avapajanani Gatim Krishna Bhukta Stana Shira Kim U Gavo Anumatara. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, sempre está situado no âmago do coração do devoto puro. E sempre lhe oferecem orações personalidades adoráveis, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Por que Krishna abraçou o corpo de Putana com grande prazer e sugou seu seio? Embora fosse uma grande bruxa, ela alcançou a posição de mãe no mundo transcendental e assim obteve a perfeição máxima. Que dizer, então, das vacas cujos úberes Krishna mamava com grande prazer e que ofereciam seu leite com muito júbilo e afeição, procedendo exatamente como uma mãe? Que estamos ouvindo
coisas muito importantes para entendermos as atividades transcendentais de Krishna e a potência do serviço devocional espontâneo dedicado a Krishna, né? Se até quando não é espontâneo dá resultado, se até quando não é consciente dá resultado, se até em Agyata Sukriti ou até de maneira desfavorável dá resultado, o que dizer do serviço devocional puro, executado com determinação, com consciência, por seus devotos puros? Por isso que não é nenhum exagero como esse verso começa aqui, né? Não é nenhum exagero. É Sadavor de Dayam Mahayam Sadunam de Dayam Tuaham. Meu devoto puro só carrega a mim no coração, eu só vivo com ele, eu só carrego ele comigo. Se até personalidades que são adoradas por todos, né? Como o Senhor Brahma, como o Senhor Shiva, são rendidos a Krishna e adoram Krishna, o Senhor Shiva é Vaishnavanandya Shambhu, o maior dos Vaishnava, dos adoradores de Krishna. Então, o que dizer se Krishna fica satisfeito até com um serviço desfavorável, um serviço que não era de maneira nenhuma consciente, executado por Putaná, a ponto de acontecer isso que vimos aqui, né? Porque Krishna abraçou o corpo de Putaná com grande prazer e sugou o seu seio, embora fosse uma grande bruxa, feiticeira, uma demônia, ela alcançou a posição de mãe no mundo transcendental, porque ela executou serviço devocional em Vatsalya Rasa. Ela executou serviço devocional como mãe de Krishna. Ela obteve a perfeição máxima, mesmo assim de maneira favorável. Então, como falávamos na última aula, Tatakama Pravartana, ser favorável, é algo muito poderoso para se executar transcendental serviço amoroso a Krishna. Porque imaginem só, se nessas circunstâncias se colhe um fruto desses, imaginem só, espontaneamente, conscientemente, como o Senhor Chaitanya tanto enfatizou, nós tomarmos essa atitude de servir Krishna favorável e espontaneamente, de agirmos, como explicou Srila Rupa Goswami, que foi instruído pelo próprio Senhor Chaitanya. Srila Rupa Goswami deu para nós assim a essência do que ele ouviu do Senhor Chaitanya. O que ele ouviu do Senhor Chaitanya? Anyabilashita Shunyam Gyanakama Dhyanavritan Anukulena Krishna Nushilanam Bhaktiduttama. O serviço devocional ele deve ser prestado completamente livre de qualquer outro desejo, de qualquer outra intenção, que não seja o desejo de satisfazer Krishna. De satisfazer Krishna. Né? Bhukti Mukti Siddhikama. O serviço devocional, quando é prestado assim, de maneira tão favorável, sem deixar nenhuma mácula de desejo pessoal, de intenção à parte da intenção e do desejo de só satisfazer Krishna, ele é muito poderoso. Esse serviço devocional é Bhakti-Uttama. É o serviço devocional puro.
Putana se vestiu de devota, entrou em Gokula para poder alcançar os seus intentos. Ela se disfarçou tão bem como mãe. Alguns lugares dizem que ela parecia a deusa da fortuna, outros lugares dizem que ela parecia assim, exatamente como uma mãe, como uma devota de Krishna. Aliás, tem um verso que fala isso, que Putana se vestiu de devota. Só por ela se vestir de devota, Krishna ficou tão satisfeito com ela, que Krishna agarrou, abraçou ela como uma criança abraça a mãe, sugou o seio dela como o filho suga com o maior prazer o seio da mãe, e por dar esse prazer para Krishna, Putana transcendeu, alcançou a perfeição mais elevada. A posição de mãe de Krishna em Goloka Vrindavana, foi para Vaikunta, e em Goloka Vrindavana tem a função de ama de leite de Krishna, babá, serva para facilitar a vida de Mãe Yashoda, o serviço de Mãe Yashoda para servir Krishna. Vejam só o poder disso. Então, o nosso serviço, como eu estava explicando, esse verso que Srila Rupa Goswami nos deu, ele fala isso, nosso serviço tem que ser assim, sempre voltado, 100% voltado para o desejo de satisfazer Krishna só, mais nada. Mais nada. Não devemos prestar serviço devocional pensando em ter avanço espiritual, pensando em adquirir conhecimento, desenvolver a inteligência transcendental, ou por desejo de adquirir, bhukti, né? Siddhikama. Por que esses outros nunca têm a verdadeira paz que só o Krishna Bhakta alcança? Porque o Krishna Bhakta não tem outro desejo, no seu desejo de ser favorável no serviço devocional para a satisfação de Krishna. Esse é o único desejo do devoto sincero. O único. Krishna Bhakta Nishkama, ele é sem desejo, ou seja, ele só tem esse desejo. O desejo de satisfazer Krishna sempre. Então, o serviço dele é prestado assim, sem desejos, com o desejo puro de querer só agradar Krishna. Como fala esse verso, então ele não espera nada em troca. Nada. Esse é o Krishna Bhakta. Por isso ele é sempre pacífico, ele está sempre em paz. Krishna Bhakta Nishkama. Ataiva Shanta. Enquanto que qualquer outro pode fazer o que for. Pode ser Bhukti, Siddhikama, Shakali Ashanta. Ele nunca tem paz. Ele nunca alcança a verdadeira paz. Porque ele nunca alcançou essa posição do serviço devocional puro. Shila Uttama. Shilanam Bhaktirutama. Nunca alcançou. Por quê? Ou ele servia, como fala Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, mas com o maior desejo de desfrutar até a última gota desse corpo e desse mundo. Então, em nome de serviço devocional, ele queria só desfrutar. Mukti, buscando as perfeições materiais para ser cada vez mais um desfrutador. Ou ele servia porque, em última instância, ele queria ser liberado, né? Alcançar o Brahma Jyoti, se fundir na luz refulgente do corpo de Krishna, se emergir no Brahmano, Brahmananda, liberação impessoal, Sayudhya. Ou porque Siddhikama, porque ele quer desenvolver poderes, que é sempre para desfrutar desse mundo, desse corpo. Então esse serviço é sempre contaminado. E Srila Rupa Goswami fala que esse não é o caminho é Yadilashita Shunya Gyana livre de Gyana Karma de Anavritana. Só com um único intento, Anukulyena Krishna, satisfazer Krishna. E quando isso acontece, esse serviço é Shilanam Bhaktirutama. Ele é muito poderoso. Esse serviço devocional é o serviço devocional puro, então ele é muitíssimo poderoso. Muitíssimo poderoso. E nós sabemos que
essas condições, elas só estão no caráter dos devotos imaculados de Krishna, como os habitantes de Vrindavana, como as gopis, os pastorzinhos, os pastores de vacas. As vacas de Vrindavana, olha aqui, ó, olha aqui o final do verso. Que dizer então das vacas cujos úberes Krishna mamava com grande prazer e que ofereciam seu leite com muito júbilo e afeição, procedendo exatamente como uma mãe? Até as vacas em Vrindavana. Então, esse 10º canto do Srimad Bhagavatam, nós temos que entender uma coisa. O 10º canto do Srimad Bhagavatam, ele é voltado única e exclusivamente para cantar as glórias especiais de Krishna. Isso aí, ele canta as glórias especiais de Krishna do começo ao fim, o 10º canto do Srimad Bhagavatam. E, inclusive, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura faz uma explicação pormenorizada de como Krishna é diferente em Vrindavana, Krishna é diferente quando ele se manifesta, e por isso esses passatempos dele estão muito além das execuções de atividades de passatempos, inclusive de suas expansões, de suas porções plenárias, das porções das suas porções plenárias. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami enfatiza que existem 5 itens que evidenciam essa diferença das atividades pessoais de Krishna em Vrindavana. Como Krishna manifesta a sua opulência de doçura em Vrindavana e de maneira assim incomparável. Por exemplo, a primeira ele fala que existe algo mais sagrado do que o Ganges? Pelo que nós sabemos, não. Não é assim? Pelo que nós sabemos, não. Ganga mata. Quem entra lá se purifica de todos os pecados, de todas as reações pecaminosas. Mas quando Krishna aparece em Vrindavana e entra no Jamuna, só pelo aparecimento de Krishna pessoalmente em Vrindavana, devido à reputação de Krishna, ele eclipsou o poder sagrado do Ganges. O Ganges que verte do dedão de lótus de Vamanadeva. Mas porque Krishna entra no Jamuna, o Jamuna se torna, Varahapurana explica isso, centenas de vezes mais purificador, mais sagrado do que o próprio Ganges. Então, a Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura fala que o primeiro item dessas 5 glórias especiais que Krishna manifesta em Gokula, quando ele vem ter seus passatempos, e o Srimad Bhagavatam, 10º canto, trata desses passatempos, foi isso aí. Ofuscar o poder sagrado do Ganges, com sua reputação, e tornar o Jamuna centenas de vezes mais sagrado que o próprio Ganges. Essa foi a primeira. E depois a segunda é exatamente essa que estamos vendo aqui, nesse passatempo com Putana. A segunda é que Vishwanatha Chakravarti Thakura fala que ele libertou, nesse aparecimento dele, ele liberou os seus devotos, todos os seus devotos, mas ele liberou os seus familiares, seus parentes, mas ele liberou também os demônios. Os familiares dos demônios, os parentes dos demônios, e assim por diante. E a maior prova disso foi essa, que ele ficou tão satisfeito com Putana, que se vestiu de mãe, de devota, e deu seio para ele mamar, que ele levou Putana à posição de mãe dele no mundo espiritual, como ama de leite e babá.
serva de mãe Yashoda. Então ele liberou não só todos os devotos, não só todos os habitantes de Vrindavana nesse aparecimento, isso o faz diferente, como ele liberou também todos os demônios, deu a liberação em pessoal para todos os demônios que ele matou, e essa liberação aqui específica e especial para Putaná, porque Putaná se vestiu de devota, de mãe dele. Agiu como devota, como mãe dele. Então essa aí é a segunda glória especial do aparecimento de Krishna, que Vishwanath Chakravarti Thakur explica depois. A terceira é como Lakshmi, a deusa da fortuna, se frustrou e não conseguiu participar da dança da raça que ela tanto queria. Ela não participou da Rasa Lila em Vrindavan. E ela fez todo tipo de austeridade e penitência para poder participar da Rasa Lila. Então, a despeito de todas essas tentativas de Lakshmi Devi, ela não conseguiu participar da Rasa Lila de Krishna. Porque não é Vishnu, não é Narayana, é Krishnastu Bhagavan Swayam, é Krishna, a suprema personalidade de Deus em pessoa presente ali. Então, ela não conseguiu sair da plataforma reverencial e participar livre dessa neutralidade reverencial da Rasa Lila de Krishna em Vrindavana. É chocante ou não é chocante? É muita coisa. Então, essa aí foi a terceira explicação de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. E depois a quarta é a supremacia do nome de Krishna. É engraçado, né, que a gente sempre ouve, a gente sempre aprendeu que 1000 nomes de Krishna ou Vishnu Sahasranam não equivalem 1000 nomes de 1000 nomes de Krishna, de Vishnu, o Vishnu Sahasranama, não equivalem a um nome de Krishna, né? Mas essa explicação, quando o Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica e cita o Brahmanda Purana, ele fala que na verdade não é é Tri Avritya Tuyat Palam, que Sahasranam Punyanam, ao poder do santo nome de Krishna. Tri Avritya Tuyat Palam, que, na verdade, falar o nome de Krishna, pronunciar o nome de Krishna uma vez, não se alcança o mesmo resultado de falar o nome Krishna uma vez, falando Ekavritya, né? Quer dizer, Ekavritya tu Krishnasya, falar o nome de Krishna uma vez só. Namai Kata Prayatyati. Falar o nome de Krishna uma vez só é superior não a falar os 1000 nomes de Vishnu, mas a repetir os 1000 nomes de Vishnu 3 vezes. Foi o que Vishwanath Chakravarti Thakur explicou, citando o Brahmanda Purana. Então esse é o quarto item. Como o nome de Krishna é muito, mas muito superior ao nome de Narayana, né? Quando você fala o nome de Krishna uma vez, Ekavritya tu Krishnasya, é superior a cantar 3 vezes os 1000 nomes de Vishnu. É muita coisa. É muita coisa. Sinceramente,
É desconcertante, é muita coisa. A diferença é muito grande. Não se alcança o mesmo resultado. Por isso que nós temos, gente, que falar Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque aí é Radharani, não é Lakshmi, aí é Krishna, não é Narayana, aí é Balarama, que é quem se manifesta em Narayana. Todos numa pessoa só. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por isso que o santo nome de Krishna, ele é, o Mahamantra Hare Krishna, ele é inigualável, incomparável. Então vejam só o que nós temos nas mãos. Servir Krishna assim, só pelo desejo de satisfazer Krishna, e com nenhum outro desejo. Agradar a Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna só pelo desejo de agradar a Krishna, de satisfazer Krishna, e não com nenhum outro intento mais. Não é de ficar livre de pecado, de se purificar, de ter proteção, não é nada, é cantar para agradar Krishna. Essa é a maneira correta de cantar o santo nome. E o resultado que isso aí outorga é incomparável. É incomparável, é inigualável. Então, o nome de Krishna é o quarto item que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica nas glórias especiais do aparecimento de Krishna em Vrindavana, em Gokula. E depois o quinto, o último, é sobre como Krishna estabeleceu os princípios de Dharma, ele presente aqui nesse mundo. Ele presente aqui nesse mundo estabeleceu os princípios de Dharma, né? Dando proteção à terra, Gotra, protegendo a terra, dando proteção à terra. Ele protegeu, ele estabeleceu Dharma durante toda a sua presença aqui nesse mundo, estabelecendo o quê? Limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade, deixando o touro, que representa a religião, sobre suas quatro pernas, de maneira saudável, de maneira completa. Limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade. Pureza, misericórdia, veracidade e austeridade. As quatro pernas da religião. E, além disso, instruindo os vaqueiros de Vrindavana em como executar sacrifícios por prazer dele, e não dos semideus, ele assume a forma, além de estabelecer a adoração de Gopuja, adoração à colina de Govardhana, que ele próprio assume a forma dela para depois aceitar, porque a colina de Govardhana é a colina mais favorável de Krishna, mais querida por ele. Então, ele estabelece a adoração à colina de Govardhana, ele restabelece os princípios de Dharma, limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade. Ele institui a adoração aos brahmanas e às vacas. Ele enfatiza a importância dessa adoração aos brahmanas e às vacas. E assume a forma da própria colina para aceitar a oferenda dos vaqueiros, dos residentes de Vrindavana para ele. Isso só resumindo, os 5 que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur enfatiza. Tem tantas outras, tem incomensuráveis, para que nós possamos entender o que é a presença de Krishna nesse mundo, a passagem de Krishna nesse mundo, as atividades transcendentais de Krishna nesse mundo. Elas são, assim, muito desconcertantes. Essas atividades de Krishna nesse mundo, elas vão muito além da nossa compreensão
intelectual mundana, da nossa racionalização. Nós precisamos desenvolver devoção amorosa, espontânea, pura para Krishna. Precisamos executar serviço sem nenhum outro desejo que não seja o desejo de satisfazê-lo e cantar suas glórias, seus passatempos, suas atividades transcendentais, seu nome, só por amor, por querer satisfazê-lo, para assim nós podermos entender. Senão não vamos entender jamais. Ninguém entende de alguma outra maneira a não ser essa, a maneira Niyabhilashitashunyan Gyanakarma Dhyanavritam Anukulena Krishnanu Shiladam Bhaktirutama. Executar serviço devocional só querendo satisfazer Krishna, só por prazer de Krishna, não almejando mais nada além desse intento. Como diz também Rajasi Haridasi Karmanama Nasagirya Nikila Shuapya Vasta Shu Diva Mukta Sautyate. Quando se faz serviço devocional dessa maneira, esse serviço é na plataforma espiritual, transcendental, liberada. Diva Mukta Sautyate. É a alma liberada que consegue se situar dessa maneira e executar transcendental serviço amoroso a Krishna espontaneamente dessa maneira. Isso é se tornar um Raganuga Bhakti, um Raganuga Bhakta. Alguma dúvida, alguma pergunta? Um servo amoroso espontâneo de Krishna. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada Ki Jaya.